Salmo 130, mais um dos salmos de romagem. Esse salmo nos diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que temem. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, agora ao nos debruçarmos diante da Tua palavra, pedimos a Tua orientação, que o Teu Espírito ilumine nossos olhos, nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor e aplicarmos estas verdades ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, e molda o nosso querer segundo a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é comum a experiência humana o sentir-se solitário, sentir-se aflito, buscando um sentido para a vida. Muitas vezes na procura por um propósito na vida, nós buscamos estes propósitos em diversas coisas, seja em ajudar as pessoas, seja em nosso trabalho, seja em buscar uma atividade que nos dê satisfação. Mas a grande verdade é que esta busca geralmente não encontra o seu propósito enquanto nós não encontrarmos o Senhor. Isso se deve por causa da queda, que fez com que houvesse uma separação entre o homem e Deus, de modo que aquele propósito para o qual Deus havia criado os seres humanos foi perdido pelo ser humano. E agora o homem pecador procura outras fontes de satisfação. Como nós temos visto nos salmos anteriores, há sofrimentos, há angústias, há coisas que nos tiram a paz na nossa caminhada nesta vida. Os irmãos podem recordar aí, olhando os salmos anteriores, quando nós falamos do Salmo 120 até o Salmo 126, ou melhor, até o Salmo 125. Nós vimos ali que nos grupos de 3 salmos nós víamos uma jornada em direção a Sião, cheia de dificuldades, de angústias, mas o salmista se via perto da casa do Senhor, e então ele entrava na cidade e ali encontrava o conforto. Nós vimos no Salmo 126 ao 128, como Deus nos acompanha na jornada. O Salmo 126, por exemplo, fala da misericórdia de Deus após o tempo de juízo que caiu sobre o povo. Nós vimos no Salmo 127 como o Senhor mesmo conduz a nossa vida para que nós tenhamos o sustento. E o Salmo 128 nós vimos como o Senhor faz prosperar aquele que teme ao Senhor por meio da sua família. E no último salmo que nós vimos, o 129, nós vimos que angústias cercaram Israel desde o início, desde a formação da nação. Mas em todos esses sofrimentos causados pelos inimigos, o Senhor agiu em favor do seu povo. E esse Salmo 130, então, mais uma vez fala sobre a aflição da alma, mas de uma perspectiva diferente do que nós vimos anteriormente. A perspectiva do salmista nesse momento é de aflições causadas pelos seus pecados. Os pecados que o afastam do Senhor e causam diversos problemas à sua vida, trazem as suas consequências, faz com que o salmista olhe do fundo do poço e clame ao Senhor: Senhor, me socorra. De novo, faça-me desfrutar da presença do Senhor. O salmista aqui está impedido de estar em Sião, impedido de estar na presença de Deus, porque os seus pecados afastaram do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, esse é o sentimento que nós temos. Nós sentimos que os nossos pecados nos afastaram do Senhor. Nós sentimos as angústias trazidas como consequência do pecado. Os problemas se multiplicam por causa da nossa infidelidade ao Senhor. E a questão do salmista é: o que fazer quando isso acontecer? Então eu queria propor nesta noite que nós pensássemos neste salmo
sob a temática da jornada da alma em busca da redenção. E o salmista começa justamente lamentando sobre a condição em que ele se encontra. Veja os versículos 1 e 2. No versículo 1 ele clama: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A expressão das profundezas aparece poucas vezes nos Salmos. Alguns salmos, como o 42, o 69, o 71, o 88 e o 143, expressam essa ideia de que as aflições que atingiram o salmista o levaram para o fundo do poço, levaram ele para o lamaçal, e ele está ali agora no mais profundo que a sua alma poderia estar, olhando para o alto em busca de socorro. Então a expressão das profundezas expressa uma profunda angústia que toma a alma daquele que suplica a Deus por causa de sofrimentos, e mais do que os sofrimentos, a sensação de que Deus não está mais com ele. Quantas vezes nós não nos encontramos nessa situação? Nós estamos em sofrimento, olhamos adiante e parece que Deus não está olhando para nós. Como o salmista no Salmo 86 também exclama: Senhor, inclina os teus ouvidos a mim, estejam alertas às súplicas, assim como ele faz aqui no Salmo 130, ouve, Senhor, a minha oração. Mas esse salmo se destaca desses outros todos que eu citei, porque ele expressa estas angústias causadas pelo pecado, como o versículo 3 expressa, as iniquidades que tomaram a sua alma. Então, para aquele que está longe de Deus e percebe a sua impiedade, estar ali nessa situação é algo terrível, ainda mais para o piedoso, aquele que segue ao Senhor e que sente a culpa e a disciplina do Senhor sobre si. No Salmo 69, os irmãos podem olhar na sua Bíblia aí, o Salmo 69, nos versículos 1 e 2, ali o salmista exclama: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então a perspectiva do salmista ele está num poço que não tem mais água praticamente, só há lodo, lama. E ele não está simplesmente ali caído, mas ele continua afundando. E cada vez mais a perspectiva é que não haverá salvação para ele. A perspectiva é de que somente a condenação de Deus recairá sobre ele. Certa vez Martinho Lutero, se debruçando sobre a justiça de Deus e pensando como Deus é justo e santo, ele conseguia olhar somente para a justiça de Deus. Ele não conseguia encontrar alívio para a sua alma. E ali ele buscava uma forma de salvar-se. Então a condição do salmista é de uma profunda tristeza, porque os seus pecados o afastaram de Deus e causaram toda essa miséria para a sua alma. Uma alma aflita, angustiada, debilitada, sentindo o afastamento do Senhor. Então ele clama: Senhor, ouve-me. No versículo 1 nós temos o nome de Deus aí, Senhor, e no versículo 2 nós temos novamente esse nome Senhor, mas na língua original aqui nós temos duas expressões diferentes. Do versículo 1 é o nome Yahvé, que se refere ao nome do Deus da aliança, e no versículo 2 a palavra Senhor aí é a palavra Adonai, que se refere à soberania de Deus, o seu controle sobre os seus servos, como um Senhor que controla aqueles que estão abaixo dele. Então, nesses dois versículos, nós temos o salmista clamando: Senhor, ouve a minha oração, porque Deus havia prometido na lei, havia prometido quando fez o pacto que seria o Deus deles e ele seria o povo dele. Que esse Deus não abandonaria jamais o seu povo, apesar da sua infidelidade, da sua rebelião e da sua desobediência. Deus permaneceria fiel a eles. Então, quando ele clama a Yahvé, ele ora: Senhor, lembra-te do pacto que o Senhor fez conosco e nos restaura. E no versículo 2 ele recorre àquele diante de quem ele está submetido: Senhor, tu és o meu Senhor e eu sou o teu servo. Ouve, Senhor, a minha súplica e me socorre, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor controla este universo e o Senhor pode me ouvir. Então ele recorre ao próprio Deus, de acordo com o seu mandamento, o seu pacto, e ele recorre ao Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, fazendo uso aqui de expressão
humana: Senhor, ouve-me. Porque a questão é, Deus não sabia como ele estava? Deus não reconhecia a sua dificuldade aqui? Deus não conhecia o seu coração e o lamento que ele passava? Mas a grande questão aqui é que para o salmista parecia que Deus o havia deixado. Na perspectiva do salmista, Deus foi embora e não estava mais inclinado a ouvi-lo. Então por isso ele clama: Senhor, olha para mim nessa minha situação de desespero. Olha para mim nesse meu pecado e me perdoa, me restaura. Porque o Senhor é a fonte do perdão, como os versículos 3 e 4 descrevem. Então, quando nós olhamos para os nossos pecados, sentimos a mão de Deus pesando sobre nós, como Davi expressou no Salmo 51 e no Salmo 32. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, até que ele reconheceu o seu pecado e o confessou. Nessa situação, recorra a Deus, porque ele pode dar-te o perdão, pode conceder o perdão a você. Veja que o versículo 3 diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista sabe que os seus pecados o impedem de estar na presença de Deus, e que tudo aquilo que ele sente, causado pelo seu pecado, é justo, de acordo com o mandamento do Senhor. Mas ele clama: Senhor, se for assim, se o Senhor olhar para os pecados e o considerar, ninguém pode permanecer na sua presença. É o que Paulo diz na carta aos Romanos: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem receba a Deus. Todos se extraviaram e a uma só se fizeram inúteis. Isso porque quando nós nos comparamos com o Senhor, nós vemos esse abismo que há. Lá em Isaías 6, versículo 3, quando Isaías tem a visão do Senhor num alto e sublime trono, ele vê ali os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa repetição tríplice expressa que Deus é um Deus santíssimo, é muito mais do que santo. Ele é santo em todas as suas obras, no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão e também na sua justiça. E aí nós nos lembramos da justiça de Deus. Se Deus agisse de acordo com a sua justiça, ele poderia condenar imediatamente o culpado. A justiça revela que Deus não pode simplesmente esquecer o pecado, porque o pecado significa a quebra dos mandamentos do Senhor, a desobediência ao seu nome. Significa um agir contra o Senhor. Então, se Deus é justo, e Ele estabeleceu na sua lei que não é possível alguém pecar e permanecer na sua presença, se Ele disse na sua lei que a consequência do pecado é a morte, não há como Ele simplesmente esquecer dos pecados. Então, por isso, ele clamando a esse Deus santo e a esse Deus justo, ele recorda da lei e do pacto estabelecido pelo Senhor. Vamos abrir lá em Deuteronômio 28, onde Moisés, relembrando o povo sobre a lei do Senhor, nesse capítulo ele fala sobre a bênção e a maldição decorrentes da atitude do povo. Os versículos 1 ao 14 falam da consequência da obediência, que seria a bênção, e os versículos 15 até o final, até o versículo 68, expressam as maldições causadas pela desobediência do povo. No Deuteronômio 28, nós não vamos ler o capítulo todo, vou fazer menção a alguns versículos. Ele começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobremaneira as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Veja que o versículo 2, em consonância com o primeiro versículo, estabelece o ouvir a voz do Senhor e viver segundo aquilo que aprenderam. Se isso acontecer, se eles observarem a lei de Deus, virão sobre ti as bênçãos e alcançarão todas elas. Versículo 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. E aí ele vai descrever até o versículo 14, como Deus vai fazer prosperar a terra, vai produzir fruto, eles vão ter a água, os seus animais vão crescer, vão se multiplicar, e assim em toda a sua vida, seja na sua vida comum, seja na sua vida espiritual, Deus abençoará cada um
dos seus atos. Mas o contrário, se eles desobedecerem, versículo 15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, ou seja, se vocês desprezarem, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. E aí ele vai continuar descrevendo todas as maldições que decorrerão disso. A terra não dará o seu fruto, os seus animais não crescerão, tudo aquilo que eles tentarem fazer não prosperará. E o Salmo 126, por exemplo, disse que, ou melhor, o 127 diz que se o Senhor não abençoar, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Então, a terra não daria o seu fruto. Inclusive, eles seriam afastados da terra e seriam levados para longe, como de fato aconteceu lá no exílio. Então, segundo os termos da lei, Deus precisava agir para que a justiça fosse manifesta. Mas aí que o versículo 4 do Salmo 130 dá essa virada de chave. Contigo, porém, está o perdão para os que o temem. Se a lei manifesta o juízo de Deus sobre o pecador, ao mesmo tempo a lei de Deus estabelece a solução de Deus para o problema do pecado. Quando nós lemos a lei entregue pelo Senhor, ela fala sobre essas maldições decorrentes da desobediência. Mas ela também estabelece os meios pelos quais o povo pode se reaproximar de Deus e encontrar o perdão. Eles deveriam sacrificar ao Senhor. E esses sacrifícios seriam uma demonstração do que viria adiante. Seria uma manifestação do que Cristo faria na cruz. Então a lei estabelece a justiça de Deus, mas a lei também estabelece a misericórdia do Senhor. Veja que em outros momentos isso aparece. Lá em Êxodo, vamos abrir no Êxodo 32. Êxodo 32 descreve o momento em que Deus estava caminhando com o povo em direção à terra prometida. Só que no capítulo 32, enquanto Moisés vai ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo faz o bezerro de bronze. E no versículo 4 do capítulo 32 de Êxodo, eles dizem: são esses os deuses que te tiraram do Egito, ó Israel. A consequência disso é que Deus disse que não caminharia mais com eles e que destruiria o povo. E até o versículo 10 ele diz que faria de Moisés o seu povo. Versículo 7 diz: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e o sacrificou. Versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aí acontece que a partir do versículo 11, Moisés intercede pelo povo, para que Deus não destrua o povo, e a razão que Moisés dá para Deus, é para que o nome dele não fosse ridicularizado. Versículo 12, porque há de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado. Dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, o versículo 14 diz que o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer. Então, Moisés intercedeu pelo povo. Aí depois, no capítulo 33, Deus diz que, ok, o povo foi perdoado, mas ele não estaria no meio do povo. Versículo 1 diz que ele enviaria um anjo que iria adiante, no versículo 2 do capítulo 33 de Êxodo, e que esse anjo iria, mas Moisés disse: Senhor, se for dessa forma, não
faça prosseguir esse povo. Então Deus disse, ok, eu irei com você. E no versículo 34, Deus novamente entrega as segundas tábuas da lei, e ali Moisés exalta a misericórdia do Senhor. Então Moisés recebe as tábuas do Senhor, e no versículo 5, ele diz, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia entre 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés aqui proclama a compassividade de Deus, que é a sua compaixão. Ele exalta Deus como um Deus clemente, ou seja, um Deus bondoso, e um Deus que é longânimo, ou seja, um Deus que é paciente, e que é grande em misericórdia e fidelidade. E Moisés declara que ele não inocenta o culpado. Então o que Moisés estava dizendo? Que o Senhor não executa o juízo no mesmo momento, mas ele espera com paciência, ele dá oportunidade para que os pecadores se arrependam. E é isso que a Bíblia destaca. A Bíblia destaca que o ser humano sem Deus está nu e com as mãos vazias diante de Deus. Ou seja, ele está completamente esvaziado de qualquer glória que ele possa achar que ter, que ele pode achar que tenha. As suas vestes gloriosas não são nada diante de Deus. Os seus atos de justiça não são nada diante de Deus. O seu poder nesse mundo não é nada diante de Deus, mas ele é alguém incapacitado diante do Senhor. Por isso há elementos suficientes para a condenação. E o que nós vimos a respeito de Moisés é que ele foi o mediador do povo naquele momento. Foi alguém que se colocou entre Deus e a nação. E onde nós encontramos então o perdão dos pecados? Onde nós encontramos a fonte do perdão? Contigo está o perdão para os que o temem, em Cristo Jesus. Moisés era um tipo de Cristo, porque Jesus manifestou a compaixão, a bondade, a paciência, a misericórdia e a fidelidade do Senhor quando foi enviado para morrer no nosso lugar. Ele foi escolhido na eternidade e também se apresentou na eternidade para ser o justo e o justificador daqueles que o temem. Contigo está o perdão. Deus agiu para que o problema do pecado fosse solucionado ao enviar o seu Filho para morrer por nós. E Jesus, assim como Moisés, foi o perfeito mediador entre Deus e os homens. Foi o perfeito sumo sacerdote que adentrou o tabernáculo eterno com a oferta, a sua própria vida, diante do Senhor. E por isso, então, essas duas primeiras partes demonstram que a alma que clama pelo Senhor e que pede para que o Senhor o ouça e derrame a sua bondade, a sua misericórdia, e que sabe que Deus é justo e santo, também reconhece que nele há o perdão. Por isso, meus irmãos, na jornada da alma, em direção à eternidade, a nossa alma muitas vezes parecerá estar no profundo de um lamaçal, no profundo de um poço, no mais fundo que alguém pode chegar. Mas o Salmo 139 declara que, seja lá no fundo, ou seja lá no céu, o Senhor está conosco. E Ele age para que nós sejamos perdoados. Ele proveu a redenção em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho para ser o justo, ou seja, aquele que cumpre a lei, e também o justificador, ou seja, aquele que nos torna justos, de acordo com a sua justiça. Ele age para que nós sejamos recebidos diante de Deus e sejamos justificados. Porque Ele é o Deus compassivo, abundante em benignidade para todos os que o invocam. Então, Cristo Jesus é esse sacrifício perfeito, é o mediador que traz a paz com Deus. Portanto, a resposta do piedoso, aquele que exalta o Senhor, é a reverência e o temor. É a resposta de um coração que está disposto a temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos como resposta de fé àquele que o salvou. Porque ele sabe que se fosse por si mesmo, os seus pecados causariam a condenação, como o versículo 3 estabelece. Mas em Deus há o perdão. E aí, diante dessa transformação que é executada e da compreensão do que o Senhor fez por nós
nós somos levados a que a nossa alma espere pelo Senhor. É o que os versículos 5 e 6 estabelecem. Veja que o versículo 5 usa o verbo aguardar, embora o tradutor tenha traduzido como aguardar e esperar, no hebraico ele dá uma ideia igual aqui, aquele que aguarda pelo Senhor, a alma aguarda pelo Senhor e ele aguarda ou espera pela palavra do Senhor. Então o salmista, reconhecendo a sua fraqueza diante de Deus, reconhecendo que ele foi salvo da morte, foi levado para o reino da luz, mediante a obra de Cristo, ou aqui ainda, pela obra do Senhor, o Salvador, ele reconhece que então a verdadeira resposta da sua alma é a de esperar pelo Senhor e não buscar por si a redenção, buscar por si a salvação. Então veja que mais uma vez aí ele fala sobre eu aguardo pelo Senhor, ou eu aguardo por Yahvé, eu aguardo pelo Senhor que entrou em pacto, em aliança com o seu povo e prometeu dar-lhe bênção sem medida. Então, meus irmãos, a primeira espera da alma pelo Senhor se dá pelo reconhecimento de que Ele prometeu que seria o nosso Deus, que Ele nos salvaria, que Ele cuidaria para que nós seguíssemos na jornada. E aí o salmista fala, minha alma, aguarde pelo Senhor. Como em outro momento, o Salmo descreve, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Às vezes, meus irmãos, a nossa mente está consciente de que Deus perdoa, de que Deus restaura, de que Deus salva, mas a nossa alma está em profunda agonia. Nós olhamos para o mandamento do Senhor, para a palavra do Senhor e dizemos, eu sei de tudo isso, mas a minha alma não consegue encontrar a paz. Então o salmista está orando, Senhor, que a minha mente e o meu coração reconheçam essas verdades e esperem pelo Senhor da salvação. E onde ele encontra as promessas para confiar? A palavra do Senhor. Por isso ele diz, eu espero na sua palavra. Então o salmista aqui reconhece que a sua esperança se dá ao reconhecer que Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por isso a sua alma pode aguardar no Senhor. A sua alma precisa sair do lamaçal, porque ela deve confiar que Deus o tirará de lá. Deus agiu suficientemente para que isso seja feito. Então por isso o seu desejo ardente é pelo Senhor. É o que o versículo 6 também amplifica essa figura, ao usar aqui a figura de um guarda esperando o fim do seu turno. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós vimos no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso porque haviam perigos na cidade. Haviam muitas nações tentando invadir outras nações. Haviam inimigos que se colocavam às portas da cidade. Então, por isso era necessário que o guarda estivesse lá cuidando, para que essas ameaças não chegassem. Mas aqui ele usa a figura de um guarda que está trabalhando à noite. E perigos adicionais eram acrescentados nessa situação. Os inimigos poderiam se esconder na escuridão para atacar de surpresa. O próprio guarda poderia ser pego pelo silêncio da noite e pelo sono, porque o próprio trabalho noturno traz essa dificuldade para aqueles que realizam o seu trabalho. O sono vem, e ainda mais no silêncio ali do guarda, enquanto a cidade dorme. Então eles deveriam estar ansiosos para que o dia chegasse e nenhum inimigo o atacasse. Só que a noite era longa. Parecia que aquela noite durava uma semana inteira. Então a oração dele é, Senhor, que a minha alma anseie pelo Senhor, deseje pelo Senhor, assim como os guardas esperam que o dia amanheça e que a troca do turno aconteça. Esse é um desejo ardente, é como a corça que suspira por águas, estando sedenta. A alma deve desejar o Senhor com um profundo anseio, um profundo desejo. Minha alma, anseie pelo Senhor. Busque encontrar satisfação no Senhor, busque encontrar o socorro no Senhor, para que você saia das profundezas e encontre a paz. Então, meus irmãos, a terceira ideia desse salmo é que nós devemos buscar
ansiosamente pelo Senhor, desejar profundamente ao Senhor. E aí o salmista, diante de tudo isso, ele reconhece que ao esperar pelo Senhor, ele encontra a satisfação, ele encontra a resposta para as suas orações. Ele sabe que Deus não permanecerá para sempre irado, apesar de parecer que enquanto o castigo se estende, Deus virou as costas para ele. O Salmo 86, ele fala: inclina, Senhor, os teus ouvidos. O Salmo 79, no versículo 5, diz: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira, arderá como fogo o teu zelo? Como eu disse no início, às vezes parece que o tempo do castigo é longo, que Deus se esqueceu de nós, que Ele nos castigou para sempre. Os salmistas refletem esse mesmo anseio. Senhor, volta-te para mim, mostra a tua graça. Senhor, volta-te para mim e habite novamente comigo. Mas a palavra revela que esse Deus que perdoa, como o versículo 4 destacou, é um Deus que está sempre disposto a agir com misericórdia em favor do seu povo. 1 João 9, nós lemos que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós devemos recordar que a correção divina é fruto da nossa filiação ao Senhor. Provérbios 3,12 diz que Deus corrige aquele a quem ama. Então, quando nossa alma estiver sentindo-se nas profundezas, recorra ao Senhor, espere pelo Senhor, porque Ele te ouvirá e tirará a tua alma do profundo do lamaçal. E a última parte do Salmo, há um alerta do salmista para que toda a nação se volte ao Senhor para receber a sua redenção. Veja que ele diz aqui novamente: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. Então o salmista termina chamando todo o povo a ter esperança no Senhor, a experimentar o que ele experimentou do Senhor, que apesar do tempo em que ele passou sendo corrigido por Deus, ele experimentou do seu socorro. Então ele diz: Israel, faça o mesmo. Israel, espere no Senhor, porque nele há misericórdia, nele há copiosa redenção. A ideia de copiosa redenção aqui é a ideia de que há muita redenção, há uma grande redenção destinada àqueles que amam ao Senhor. Então, como nós lemos lá em Deuteronômio 28, haveria maldição para o povo em caso de desobediência, como de fato aconteceu. E nós lemos no Salmo 126, como o Senhor restaurou a sorte de Sião após o tempo do juízo. Deus os trouxe de novo, derramou da sua misericórdia, mas eles precisavam se arrepender. É por isso que lá em Daniel 9 nós encontramos uma oração de intercessão do profeta Daniel em favor do povo. Ele diz ali: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós merecemos tudo isso pelo que estamos passando, mas pedimos ao Senhor o perdão. Esdras e Neemias também intercederam pelo povo e oraram por arrependimento e explanaram ao povo a necessidade de seguir os mandamentos do Senhor. Então Israel precisava voltar-se para Deus, precisava como nação buscar a bênção do Senhor, para que assim recebesse bênção sem medida, e para que também essas bênçãos fossem derramadas sobre todos os povos. Israel, nos dias de Jesus, manifestou ali o entendimento de que eles entendiam que a salvação era somente para eles. Que por conta da sua filiação abraâmica, por conta do pacto que Deus fez com eles, eles recebiam as bênçãos. E que para que os gentios recebessem da bênção do Senhor, precisavam ser incluídos no pacto, precisavam se circuncidar, seguir a lei de Moisés e viver como eles. Entretanto, o plano de Deus desde o início é que esta nação, por meio da sua dedicação ao Senhor e obediência, eles se tornassem um canal de bênçãos a outras nações. Que as bênçãos recebidas de Deus fluíssem para as outras nações. Para que, ao ouvirem a voz de Deus, cumprirem os seus mandamentos, as outras nações fossem atraídas a eles e se perguntassem: que povo é esse sábio e inteligente? Que povo é esse que recebe tantos benefícios do Senhor? Os irmãos se lembrarão da história da rainha de Sabá, que veio de longe, não para conhecer a sabedoria de Salomão simplesmente, mas para ver que Deus era esse que abençoava Salomão. E a conclusão da rainha de Sabá foi: de fato,
Deus abençoou Salomão. Esse Deus é grandioso e dá grandes coisas para o seu povo. Então Israel precisava viver para o Senhor, para receber as bênçãos do Senhor e anunciar entre as nações a sua glória, como o Salmo 96 diz, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. A vida de obediência de Israel seria um testemunho às outras nações. Então por isso o salmista clama: espere no Senhor, porque nele há misericórdia e grande redenção. É ele quem redime ou salva Israel de todas as suas iniquidades. Mas essa mensagem não é somente para Israel, é uma mensagem para nós também. Nós também recebemos da bênção do Senhor, e lá em Efésios diz que nós recebemos bênçãos do alto, da parte do Senhor, para que nós vivamos para Ele. Então essas bênçãos que são derramadas pelo Senhor sobre nós, são decorrentes da justiça de Deus que foi imputada sobre os eleitos. Uma justiça que foi gratuitamente, por graça, recebida pela fé, segundo Romanos 3:24. Essa grande redenção, do versículo 8, foi conquistada por Cristo, mediante a sua morte substitutiva. Em Romanos 3:25 diz que Ele é a propiciação pelos pecados, significa que Ele é o pagamento para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Lembra que eu disse que Deus é justo e não pode tolerar o pecado. Ele não pode simplesmente esquecer o pecado. E o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para que a justiça fosse feita, para que a morte caísse sobre o culpado. Só que aqueles que eram do Senhor que o temem, sendo culpados, receberam da sua justiça, enquanto Cristo tomou o nosso lugar e recebeu a condenação que era nossa, e por isso Ele foi a propiciação pelos pecados, ou seja, Ele satisfez a justiça de Deus. Ele recebeu sobre si a ira do Senhor, para que nós recebêssemos da sua misericórdia. Deus não passou por cima do pecado, mas Ele proveu a solução para que nós recebêssemos a sua vida. Por isso Cristo morreu pelos nossos pecados, foi condenado, recebeu sobre si a ira de Deus, por isso Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então assim, por causa de Cristo, por causa da sua obra substitutiva, nós recebemos da sua justiça, recebemos da graça do Senhor, e somos assim feitos uma nova criação, novas criaturas. Por isso não precisamos buscar de outras fontes a redenção. Meus irmãos, o Salmo 130 fala sobre uma jornada vivida na presença de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, mas a graça e a misericórdia do Senhor são tão abundantes, são tão grandiosas, que a alma aflita encontra nele a paz. A alma que busca encontrar-se com o Senhor, encontra nele copiosa redenção, encontra nele grande redenção, encontra nele a remissão dos pecados. Então, concluindo, meus irmãos, o Salmo 130 expressa as angústias da alma associadas ao pecado. Nós sabemos, a Bíblia revela que, apesar de nós termos recebido uma nova natureza, nós continuamos lutando contra o pecado. O pecado acontecerá, nós desobedeceremos ao Senhor, mas o Salmo recorda que aquele que foi salvo pelo Senhor, que teme ao Senhor, que sabe quem Ele é, não fica tranquilo quando o pecado é praticado. A sua alma se sente profundamente aflita. Ele sente que ele foi às profundezas, ele sente o afastamento do Senhor, ele sente que Deus não está mais perto dele. E ele precisa confessar os seus pecados. Esse deve ser o nosso sentimento, meus irmãos. Sentir ao pecarmos que Deus não se agrada disso, que Ele se afasta por conta do pecado. É necessário que nós voltemos a Ele em arrependimento, confiando na sua graça. Nossa alma muitas vezes se ressente pelos pecados e das suas consequências, mas muitas vezes o ressentimento acontece somente por causa das consequências. O ato em si deve trazer-nos esse ressentimento, esse desejo de restauração. Também é verdade que muitas vezes nós pecamos, confessamos ao Senhor, mas não sentimos que houve transformação. Às vezes os nossos pecados produziram efeitos sobre alguma pessoa, e ao olharmos para esses efeitos, nós pensamos: será que Deus realmente me perdoou? Será que realmente Deus derramou da sua graça sobre mim?
Nós precisamos, meus irmãos, nos apropriar da promessa de que a misericórdia do Senhor é derramada sobre aqueles que, de coração, confessam seus pecados, que verdadeiramente vão em arrependimento ao Senhor. Muitas vezes isso é causado pelo orgulho que não permite a nós mesmos o perdão. Muitas vezes somos nós mesmos que não queremos nos perdoar. Não se prenda nisso, meu irmão. Creia que Deus te perdoou. E se Ele te perdoou, não há por que permanecer preso ao passado. Se Ele te perdoou, Ele lançou fora esse seu pecado, porque em Cristo Jesus esse pecado já foi pago. E você não precisa ficar remoendo novamente esse pecado. Creia que Ele te perdoou e que Ele te limpou desse pecado. Também, meus irmãos, na nossa jornada pelo mundo, não podemos adotar o pecado como algo normal. Não podemos dizer, olha, eu sou pecador, eu não consigo deixar de pecar, então é mais um pecadinho, tudo bem se eu fizer isso. Lembre-se o significado do pecado. Ele é rebelião contra Deus. Ele é desobediência. Os nossos pecados custaram como preço Cristo, que foi entregue na cruz para que nós recebêssemos a sua justiça. Tão perverso é o pecado. Então, não deixe que o pecado domine a sua vida. Afaste-se do pecado. E uma última lição para nós: seja um embaixador da reconciliação. Como eu disse, como o Salmo expressa aqui, os nossos pecados causam separação do Senhor. Por isso foi necessário que Cristo viesse para ser o reconciliador, aquele que de novo une o ser humano a Deus, aquele que une novamente os eleitos com o Senhor, para que nós desfrutemos da sua graça e recebamos das suas bênçãos. Então, se Ele nos reconciliou com Deus, agora nós somos embaixadores em nome do Senhor, como 2 Coríntios 5, 20 expressa. Reconciliai-vos já com Deus deve ser a nossa mensagem. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o motivo da salvação, o motivo da busca dos perdidos não deve ser para que eles deixem de sofrer, para que eles vivam felizes agora, para que desfrutem de bênçãos. Mas a Bíblia descreve a salvação como uma salvação doxológica, ou seja, que tem como propósito a glória de Deus. A salvação do perdido tem como principal foco a glória do nome do Senhor. Por isso que nós lemos hoje na sala de catecúmenos as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Todas elas descrevem, com exceção da parábola do filho pródigo, que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque o pecador deixou de sofrer? De forma nenhuma, porque o nome de Deus foi glorificado sobre a terra. E à medida em que nós vamos por esse mundo, anunciando a salvação de Deus, anunciando a glória da graça de Deus, nós estamos chamando pecadores a que se tornem adoradores do Senhor. A que eles se juntem à multidão que viveu no passado, que vive no presente, que viverá no futuro, com a multidão que hoje vive no céu, glorificando a Deus. Reconciliai-vos já com Deus, para que você glorifique ao Senhor. E aí as bênçãos decorrentes da salvação são o caráter secundário da salvação. Mas nós devemos ter em foco a glória da graça do Senhor. É o que Paulo destaca no final do capítulo 11, depois de descrever todo o plano da salvação. Ele termina dizendo, e eu termino com essas palavras também: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, nós nos reunimos diante do Senhor para glorificar o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. E que assim nós possamos viver para a glória da graça do Senhor. Quando a nossa alma se sentir profundamente angustiada por causa dos pecados, que a nossa alma possa se alimentar das promessas do Senhor e possa assim desfrutar do perdão, da misericórdia e da bondade do Senhor. Que Ele nos ajude nesse propósito, a que possamos, ao caminhar por esse mundo, viver na certeza de que nele há grande redenção.